Olá, turma! A gente hoje vai estar falando sobre separação de misturas, só que agora são misturas heterogêneas. Na aula passada nós falamos da separação de misturas homogêneas e a gente hoje vai estar falando da separação de misturas heterogêneas, tá? Então vamos lá. Vamos lá. É muito difícil na natureza a gente encontrar, como a gente já falou, as substâncias no estado puro, né? Mas quando elas estão misturadas, elas também não vão perder as suas características químicas. Se baseando nisso, né, nós sabemos então que a gente pode obter uma determinada substância utilizando algum método específico de separação, tá? E a gente hoje vai falar alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, porque realmente são muitos, então a gente vai estar dividindo esse assunto em duas aulas, nessa aula e na próxima aula, ok? O primeiro que a gente vai estar falando é a levigação, tá? A levigação é um método de separação que vai estar sendo utilizado para separar as misturas de sólidos, aonde separa-se os componentes sólidos em função das suas densidades, utilizando a água corrente, tá? Como exemplo aí, a gente pode estar falando da separação do ouro e da areia, tá? Eles utilizam essa água porque a areia ela é mais leve, né? Ela é menos densa, então ela vai embora com essa água corrente e o ouro ele vai permanecer. O próximo que a gente vai estar falando aí é a catação, tá? A catação é um modo de separação que a gente vai estar utilizando para estar separando misturas de sólidos, tá? É sólido com sólido mesmo. Então, ela é um método manual de separação. Um exemplo é quando a gente cata feijão mesmo para cozinhar, tá? Você vai pegar o feijão e você vai separar, que às vezes vem uma ervilha, vem um milho, vem até pedrinha junto, né? Vale lembrar que a catação ela pode ser feita tanto com a mão ou quanto com o auxílio de uma pinça, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da ventilação, tá? A ventilação, ela é uma técnica que ela vai se basear na passagem de uma corrente de ar, tá? Através de uma mistura heterogênea, sólido com sólido também, tá? Então você tem sólido com sólido. Nesse caso aqui, os componentes eles são separados com base nas diferenças de densidade, tá? E aí, com a passagem do ar, os componentes que são menos densos, eles vão ser levados embora e vão ser separados da mistura, tá? Eu não sei se alguém aí tem passarinho em casa, né? Mas quando o passarinho ele come o alpiste, né? Que ele come aquela sementinha que tá dentro, somente a casca ela se torna menos densa e ela fica em cima. Aí geralmente as pessoas assopram, né? Aí aquela casquinha vai embora e o que está embaixo é no caso o alpiste que tem a sementinha que o passarinho quer comer, tá? Nesse caso aí do exemplo, essa pessoa que tá aí, ela torrou o amendoim, né? Depois que a gente torra o amendoim, a casquinha dele solta. E aí muitas pessoas assopram para estar retirando essa casca e o amendoim mesmo vai ficar, tá? O próximo aí é a peneiração, né? A peneiração é bastante utilizada, tanto na cozinha quanto na obra, né? Interessante. O que é a peneiração? É um modo de separação também, aonde a gente vai estar separando uma mistura de sólidos, né? Onde a gente vai estar separando os sólidos que apresentam diferentes tamanhos nos grãos, né? Na granulometria, digamos assim. E aí você passa a peneira porque o que for mais fininho vai passar e aqueles que forem maiores, aqueles grãos maiores vão ficar. Muito utilizado pelos pedreiros na obra, né, que eles peneiram areia e na cozinha também, né, se peneira farinha para poder fazer um bolo e ele ficar mais fofinho. Agora a gente vai falar por hoje, né, no caso de hoje é o último, que seria a dissolução fracionada, tá? A dissolução fracionada, ela é um modo de separação, tá? De sólido com sólido também, que ele vai estar se baseando na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Vai se colocar então um líquido na mistura que vai estar dissolvendo apenas um dos sólidos que compõem a mistura, tá? Então, por exemplo, se você tem uma mistura de sal com areia, você vai colocar água, tá? Nessa mistura. E aí, o que que acontece? O sal, ele vai estar se dissolvendo nessa água e a areia não, tá? Então, o que que vai ser feito depois? Vai estar se filtrando, desculpa.
Então, depois que você adicionar água a essa mistura, em seguida você vai filtrar ela, separando a areia da água salgada, onde vai estar ficando retida no filtro, tá? E aí, no final, o sal obtido é através da evaporação. Então, o que a gente consegue deduzir com isso? Que a dissolução fracionada, ela não é um método de separação absoluto. Ela não vai conseguir resolver o seu problema exatamente. Então, se você, nessa mistura de sal com areia, você quisesse obter a areia, você realmente conseguiu separar o sal da areia. Mas se você quiser obter o sal, você não conseguiu, porque o sal ainda está misturado com a água. Então, você vai ter que aplicar um outro método de separação para poder conseguir extrair o sal, que nesse caso seria através do método de evaporação, ok? Então, é como se a dissolução fracionada ela fosse um método inicial, tá? E depois ela vai precisar de um complemento, digamos assim. Então, a gente faz uma pausa aqui agora e na próxima aula a gente fala de mais alguns tipos de separação de mistura heterogênea, ok? Beijo, beijo e até mais!